Irmãos, nós vamos prosseguir com o Sermão da Montanha nesta noite, no capítulo 7, e eu prometo que hoje a mensagem ela é bem objetiva, porém é uma mensagem muito importante. E o tema da mensagem esta noite é diante de Deus e diante dos homens. Portanto, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Diante de Deus e diante dos homens. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz o texto: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, te rendemos graças nesta noite, pela Tua palavra que foi lida, pela semente lançada nesse ambiente de fé. E eu te peço, ó Deus, que graciosamente o Teu Espírito Santo possa aplicar essa verdade em nossos corações, Pai. Que haja mudança de vida, que haja transformação nessa noite, ao sermos expostos diante da Sua santa verdade. Portanto, mude as nossas vidas. Mude os nossos corações, transforme o nosso entendimento, ó Pai, porque nós estamos diante da Tua presença, Pai. Fale aos nossos corações nessa noite e que possamos sair daqui mudados, decididos, por fé, a viver uma nova vida, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A verdadeira vida cristã sempre requer verticalidade e horizontalidade. Se você se recordar dos principais mandamentos, ou dos maiores mandamentos, o primeiro vai dizer que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Verticalidade. E o segundo, que é semelhante a esse, diz que devemos amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos. Portanto, verticalidade relacional diz respeito à nossa comunhão com Deus, enquanto a horizontalidade relacional se refere à comunhão que temos com os nossos semelhantes. A verdade é que o Evangelho nos apresenta uma nova realidade a ser vivida, tanto diante de Deus, quanto diante dos seres humanos. Por isso, nesta noite, eu quero falar sobre duas posturas, de acordo com o texto, duas posturas que todo cristão deve possuir. Duas posturas que devem estar presentes na vida daqueles que já foram salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, uma delas é uma postura diante de Deus, a outra diante dos homens. São duas posturas simples de entender, porém muita gente tem dificuldade em colocar em prática. E eu já falo da primeira postura, que é a postura diante de Deus. Qual deve ser? De acordo com o texto que lemos, a nossa postura diante de Deus deve ser uma postura de oração perseverante.
de uma oração insistente, uma oração que não cessa, que não se esvai com o passar do tempo. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus, de oração perseverante. Assim dizem os versos 7 e 8: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Olhando para esse texto, nós reconhecemos que a oração é uma ordem. Jesus disse: peçam, busquem e batam. São 3 imperativos, e os imperativos de Jesus possuem peso de mandamento. Portanto, orar é um imperativo e nós precisamos aprender a obedecer, porque orar é uma das coisas mais importantes que podemos fazer nesta vida, e não se trata de uma opção, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo discípulo tem o dever de perseverar naquilo que Jesus ordena. O texto que lemos nos apresenta uma progressão: pedir, buscar, bater. Como eu disse, são 3 verbos, são 3 ilustrações. Alguém que está pedindo insistentemente até receber, alguém que está procurando, buscando até encontrar, e alguém que está batendo em uma porta até que essa porta seja aberta. Ou seja, isso representa um coração persistente, uma oração perseverante. Isso expressa um sincero anseio dos filhos diante do Pai Celestial. Portanto, todo cristão deve ter uma postura de perseverança em oração diante de Deus. Porque a perseverança, ela é como um veículo que conduz as nossas vidas. A questão é que todo veículo necessita de um combustível para poder se mover. Assim, quem sabe como o seu veículo precisa de gasolina, precisa de etanol, ou quem sabe precisa de diesel, de gás, ou eletricidade, dependendo de qual for o seu carro. Mas o veículo precisa de combustível. E a pergunta que eu faço é: qual é o combustível da perseverança? Eu sempre digo que o combustível da perseverança se chama convicção. Porque à medida em que nos relacionamos com o texto sagrado, à medida em que vamos formando a convicção a respeito da verdade de Deus em nossas vidas, isso é como um combustível que nos move, que nos faz continuar perseverando todos os dias debaixo da graça de Deus. Então nós precisamos desse combustível, convicção a respeito da verdade, porque assim nós não vamos desanimar, nós não vamos jogar a toalha, mas nós continuaremos progredindo para a glória de Deus Pai até aquele grande dia. Portanto, as nossas orações, elas não devem ser mirradas, as nossas orações não devem ser espaçadas, orações diminutas, ou quem sabe orações sazonais, que acontecem em algumas épocas do ano, de uma forma mais intensa e intencional. Não, a nossa vida de oração precisa de robustez. Eu sei que oração é um trabalho árduo e sem glória, porque a nossa carne, ela não quer que a gente ore. Mas, meu irmão, se mantenha firme nesse propósito, seja constante em nome de Jesus, esteja convicto a respeito daquilo que a palavra de Deus te diz. Então, persevere em oração. Eu te pergunto nesta noite: por quanto tempo você já perseverou em oração para vencer algum pecado na sua vida? Por quanto tempo você já perseverou em oração por santidade e crescimento espiritual? Por quanto tempo você já perseverou em oração pedindo por sabedoria diante de uma decisão difícil que você precisa tomar? Ou por quanto tempo você já perseverou em oração pedindo a Deus pela salvação de alguém? Quem sabe pela salvação de um familiar, de um amigo de trabalho? Por quanto tempo você já perseverou em oração diante de Deus? O que Jesus está dizendo é: perseverem na oração, não parem de pedir,
Não parem de buscar, não parem de bater a porta, não desanime, não desista da sua vida de oração, não abandone as suas práticas devocionais, persevere, insista, ore sem cessar. É isso que Cristo está nos ensinando. Agora, existe um porém. Existe algo que precisamos entender a respeito do que o texto está falando. Porque quando nós observamos essa tríade, pedir, buscar e bater, surge um questionamento. E o questionamento é: quem pede, pede o quê? Quem pede, pede alguma coisa. Quem busca, busca alguma coisa. Quem bate a porta deseja acessar alguma coisa. Portanto, em nossas orações, estamos pedindo o quê? Estamos buscando o quê? Quais portas estamos querendo acessar de fato? E desde já, eu já alerto a igreja que esse texto de pedir, de buscar, de bater, não se trata de pedidos e desejos egoístas. Não tem nada a ver com você ter um desejo egoísta, carnal e pecaminoso e falar assim: não, eu vou insistir e Deus vai me dar. Não é sobre isso que o texto está falando. Esse texto se trata de orações que envolvem os interesses do reino de Deus. Porque a ordem de pedir, buscar e bater está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Portanto, devemos orar com perseverança, para que o Pai nos conceda e nos ajude a viver tudo o que Jesus nos ensinou até então no seu sermão. Então, por que é que nós estamos pedindo, buscando e batendo para ter acesso? É tudo o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, quando nós oramos por perseverança, nós estamos pedindo para sermos bem-aventurados. Estamos pedindo para sermos sal da terra e luz do mundo. Porque nós devemos orar por quem nos persegue. Devemos pedir por fortalecimento. Para que fortalecimento, pastor? Para amar os inimigos, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Para dar a outra face e andar mais uma milha. Para não assassinarmos os irmãos em nossos afetos. Para não quebrarmos alianças matrimoniais. Para que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Para que Mamon não seja o nosso Deus. Para que a ansiedade por questões como comida, bebida e roupas não roube a nossa confiança na provisão do Pai Celestial. E para que o nosso julgamento não seja hipócrita, assim como aprendemos no domingo passado. Devemos orar para que o nome do Pai seja santificado, para que a vontade de Deus seja feita na terra e para que o reino venha até nós. Portanto, que porta é essa que estamos querendo acessar? O que é que estamos buscando insistentemente? O que é que nós clamamos com perseverança? Nós estamos pedindo pelos interesses do reino de Deus. É sobre isso que o texto está falando. Então, no verso 7, quando Jesus nos pede para pedir, buscar e bater, aqui no verso 7, Jesus não está nos dando um cheque em branco assinado para a gente pedir qualquer coisa que tiver vontade. Esse texto não tem nada a ver com a teologia da Xuxa, que diz que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. As orações que Deus responde não são para agradar o nosso ego e a nossa carne. É por isso que Tiago, em capítulo 4, verso 3, ele vai dizer que tem gente que ora a Deus pedindo, mas não recebe. E Tiago diz por que não recebe. Ele diz: não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Então quem pede dessa forma não vai receber, porque Deus não responde orações egoístas. Deus não tem compromisso em alimentar o nosso ego e a nossa carne. Em contrapartida, o ensino de Jesus nos revela que as nossas súplicas, que as nossas orações persistentes devem estar alinhadas com os interesses do reino de Deus. Olhando para o Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Salomão. A Bíblia diz que Deus apareceu em sonho para Salomão e disse: Salomão, peça o que você quiser e eu vou te dar. E diante daquele contexto, o que Salomão pediu? A Bíblia diz que Salomão chega diante de Deus e diz: Senhor,
me dê sabedoria para conduzir o seu povo. E eu imagino Deus dizendo, mas poxa, Salomão, para todo mundo que eu faço essa pergunta, o pessoal sempre me pede dinheiro, poder e vida longa. Mas você pediu sabedoria para conduzir o meu povo. Você fez um pedido que está alinhado com os meus interesses. Então, Salomão, eu vou te dar o que você pediu, e até o que você não pediu eu vou te dar. Eu vou te dar dinheiro, poder e vida longa. Se Deus aparecesse para você aqui hoje e te dissesse, fulano, pede o que você quiser, e eu vou fazer. E eu te pergunto, o que você pediria? O que você buscaria? Sinceramente, qual é o seu maior desejo diante de Deus? E eu quero te ensinar essa noite, biblicamente, qual deve ser o nosso maior desejo diante de Deus. Se porventura Ele aparecesse para nós em sonhos e falasse, pede o que você quiser, eu vou te dar. Qual deve ser o nosso maior desejo? E para explicar o nosso maior desejo diante de Deus, eu preciso recorrer à teologia que nos ensina a respeito dos evangelhos, porque no Novo Testamento, todos sabemos, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos significa que 3 autores diferentes escreveram sobre os mesmos temas, porém cada um no seu próprio estilo literário. Evangelho sinótico, a palavra sinótico significa ver conjuntamente, ver em conjunto. Portanto, as regras da interpretação bíblica nos ensinam que se você lê um texto em Mateus e não conseguiu entender o que o texto está dizendo, você precisa vê-lo de maneira sinótica. Você precisa vê-lo em conjunto com alguma coisa que diz em Marcos ou com uma coisa que diz em Lucas. Porque assim a gente vai entender e interpretar corretamente o que o texto está nos falando. Então, esse mesmo texto, ou esse mesmo tema que Jesus traz no capítulo 7 de Mateus, é o mesmo tema que Lucas também traz no verso 11. Então, nos surge uma indagação. Por que é que estamos pedindo? Por que é que estamos clamando? Por que é que estamos batendo? E ao lermos o Evangelho de Lucas, nós vamos entender qual deve ser o nosso maior desejo diante de Deus. E eu vou ler para vocês Lucas capítulo 11, a partir do verso 9, que diz assim: por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? E aqui nós vamos entender sobre o que o texto está falando. Verso 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É sobre isso que o texto está falando. É sobre o Espírito Santo de Deus. É por isso que batemos a porta. É por isso que pedimos. É por isso que clamamos insistentemente. Portanto, qual deve ser o nosso maior desejo diante de Deus, pelo qual devemos perseverar? E eu digo que o nosso maior desejo diante de Deus deve ser o próprio Deus. O texto diz que quem pede, quem busca e quem bate, Deus dará o Espírito Santo. Ou seja, em nossas orações devemos perseverar, pedindo pela presença do próprio Deus. Nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito de Cristo, nós deixamos de lado os nossos interesses egoístas, para estarmos com o coração alinhado com os interesses do reino do nosso Pai. Porque quando entendemos quem somos, mudamos o que pedimos. Quando eu enxergo a minha real condição, eu reconheço que a presença de Deus é o que eu mais preciso buscar, é o que eu mais preciso acessar, é a presença do Criador. E o melhor de tudo é que Cristo nos fez uma promessa no verso 8, dizendo que quem pedir vai receber, quem buscar vai encontrar, e quem bater nessa porta vai ter acesso, a porta vai estar aberta. Esse texto nos ensina que Deus está acessível a todo aquele que o busca com sinceridade.
Por isso que Deus nos diz na boca do profeta Jeremias o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então nosso maior desejo diante de Deus deve ser do próprio Deus. Por isso não parem de pedir, não parem de buscar, não parem de bater a porta, persevere, insista, deseje até que você seja tomado de toda a plenitude que vem da parte dEle. Porque se nós que somos maus e imperfeitos, somos capazes de fazer coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial que é perfeito, bom e totalmente santo. Sem dúvidas Ele nos dará boas coisas. O Pai dará de si mesmo aos seus filhos que clamam insistentemente em oração. Então, em primeiro lugar, essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Uma postura de oração perseverante, pedindo, buscando, batendo, até recebermos aquilo que mais desejamos, o próprio Deus, o próprio Espírito do Criador, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias. Agora nós temos também a segunda postura, que é o que eu chamei de postura diante dos homens. Se a postura diante de Deus deve ser essa postura de oração perseverante por mais de Deus, a postura diante dos homens é o que nesta noite eu chamo de regra de ouro. É o que o verso 12 diz. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa deve ser a nossa postura diante de qualquer ser humano. Esse texto não é um texto difícil de entender, não é um texto difícil de interpretar, muito menos um texto difícil de memorizar. A verdade é que esse é um texto difícil de viver, de praticar de fato em nossas relações. Jesus está fazendo menção de algo que é conhecido como a regra de ouro dos relacionamentos: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. A regra de ouro, ela é o oposto daquilo que conhecemos como lei de Talião. Já expliquei sobre isso aqui uma vez. Lei de Talião, também conhecida como Lex Talionis, é uma das leis mais antigas do mundo, que se baseia no princípio da retaliação equitativa. É uma lei de reciprocidade direta. No português coloquial é toma lá, dá cá. Ou seja, a pessoa que fere deve ser penalizada em grau semelhante. É o que conhecemos como olho por olho, dente por dente. Resumindo, a lei de Talião nos ensina que se você me feriu, eu vou ferir você também. Se você me atacou, então eu também vou te atacar. O que você fez comigo, eu também vou fazer com você em igual medida. Agora, a regra de ouro dos relacionamentos é o contrário disso. Porque se a lei de Talião diz que eu tenho que fazer com você o que você fez comigo, a regra de ouro ensinada por Cristo diz que eu devo fazer para você o que eu gostaria que você fizesse por mim. Por isso Jesus está dizendo: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Essa deve ser a nossa postura, o nosso comportamento diante de qualquer ser humano. Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, adote essa postura. Faça as pessoas que você gostaria de receber. Assim você sempre vai estar agindo certo. Não tem como errar, porque ninguém em seu estado de lucidez deseja o próprio mal. Portanto, trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado por ele. Fale do seu próximo como você gostaria que ele falasse ao seu respeito e na sua ausência. Sirva as pessoas como você gostaria de ser servido por elas. Abençoe como você gostaria de ser abençoado. Ouça como você gostaria de ser ouvido. Respeite como gostaria de ser respeitado. Ajude como gostaria de ser ajudado. Se importe com as pessoas.
assim como você gostaria que elas se importassem de fato com você. Porque essa é a regra básica da convivência comunitária. Essa aqui, de fato, biblicamente, é a solução para qualquer questão social. É o segredo do bem-estar coletivo e da verdadeira paz. Por isso eu disse que é a regra de ouro dos relacionamentos. E para ser mais preciso, essa é a regra do amor. Porque isso nada mais é do que amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso é o resumo do que Deus deseja que o seu povo redimido viva. Eu sei que algumas pessoas chegam para mim dizendo e reclamando: pastor, ninguém me liga, ninguém se importa comigo, pastor, ninguém me visita, ninguém nunca me chama para nada, nunca me faz um convite. E a pergunta que eu faço geralmente é: e você faz isso por outras pessoas? Porque se é isso que você tanto deseja receber, então é justamente isso que você está precisando entregar. Quer ser amado? Então ame. Quer ser abençoado? Abençoe o maior número de pessoas à sua volta. Quer ser perdoado? Então perdoe. Quer ser ajudado? Ajude. Quer receber um sorriso? Oferte um sorriso a alguém. Porque, meus irmãos, nós não somos capazes de controlar o que as pessoas pensam de nós. Nós não somos capazes de controlar o que dizem ao nosso respeito, o que fazem com a gente. Mas, biblicamente, nós temos a responsabilidade de pensar, falar e fazer com as pessoas o que gostaríamos que elas fizessem conosco. Quando você estiver passando por um momento difícil, bem difícil, faça a seguinte pergunta para si: esse momento difícil que eu estou passando, o que é que realmente eu gostaria que as pessoas fizessem por mim num momento como esse? E quando você encontrar a resposta, é exatamente isso que você vai fazer quando encontrar alguém numa situação semelhante. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de ajudar, de servir algum irmão na fé, faça essa pergunta: se eu estivesse no lugar do meu irmão, como é que eu gostaria de ser ajudado? Se eu estivesse passando por isso que ele está passando, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Então, ao se indagar, ao encontrar a resposta, vá até o seu irmão e dê o seu melhor. Essa é a regra de ouro. Essa deve ser a postura diante dos homens. Nunca entregue algo que você não desejaria para si. Portanto, faça aos outros como se você estivesse fazendo para você mesmo. E tudo vai dar certo. E eu quero concluir dizendo que todo cristão deve adotar essas duas posturas. Uma diante de Deus, a outra diante dos homens. E diante de Deus você vai orar com perseverança, não com orações egoístas, mas com um anseio de receber mais e mais do próprio Deus. Portanto, não parem de pedir, não parem de buscar, não parem de bater a porta, persevere, insista, até que você seja tomado de toda a plenitude que vem de Deus. E diante dos homens, lembre-se dessa regra de ouro: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, porque isso é amar o próximo como a si mesmo. E o resumo de tudo, meus irmãos, é que a nossa postura diante de Deus transforma a nossa postura diante dos homens. Porque quanto mais perseveramos orando, quanto mais oramos pela plenitude de Deus, mais seremos capacitados a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Ou eu vou além, mas seremos capacitados a fazer aos outros o que Cristo fez por nós. A regra de ouro dos relacionamentos só pode ser vivida se primeiro nós estivermos cheios do Espírito Santo. E para isso acontecer, precisamos pedir até receber, precisamos buscar até encontrar, precisamos bater até termos acesso a essa plenitude maravilhosa. Então eu repito, a sua postura de oração diante de Deus vai transformar a sua postura diante dos homens. Não se esqueça disso. Não que seja errado você clamar por outras coisas secundárias,
só se lembre que o seu maior desejo diante de Deus deve ser o próprio Deus. Nada mais do que isso. Que Ele seja a primazia, a nossa prioridade. Porque assim como cantamos, Maranata, hora vem, Senhor, é tudo que nós mais queremos. Que enquanto Ele não vem, enquanto Ele não volta, que o nosso maior desejo seja da presença imediata dEle, que é o próprio Espírito, que é a plenitude, que é o transbordar da graça divina. Por isso nós buscamos, por isso nós pedimos, por isso incansavelmente nós batemos a porta até termos acesso, porque tudo isso está alinhado com os interesses do reino de Deus. Não tem ninguém mais desejoso que sejamos cheios do Espírito do que o próprio Deus, do que o nosso Pai Celestial. Ele é o mais interessado nisso, porque Deus deseja que cada um dos seus filhos sejam parecidos com Cristo, e o único jeito de sermos parecidos com Jesus é sendo cheios do Espírito Santo. Não tem outro método, não tem outra forma, não tem outro caminho, se não batermos, buscarmos e pedirmos pela plenitude do Espírito de Cristo em nossas vidas. E isso vai transformar completamente a nossa postura diante de qualquer ser humano que cruzar o nosso caminho. Nós vamos amá-los assim como amamos a nós mesmos. E com essa palavra no coração, com esse entendimento na mente, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Abra o seu coração, feche os seus olhos. Porque o Senhor, Ele está nesse lugar. Certamente Ele não se manifestou de forma audível, te perguntando o que você quer que Ele faça. Mas nessa noite, consciente da presença dEle nesse lugar, você pode pedir: Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é o Senhor, é o Teu Espírito, é a Tua presença. E nesta noite você tem a liberdade de realinhar sua postura diante do Criador. Talvez você tenha desejado em primeiro lugar tanta coisa, menos o Espírito Santo. Essa noite é a oportunidade que Deus nos dá. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha corrigir as fontes do nosso coração, que o Senhor venha realinhar a nossa postura diante do Senhor, porque na sua santa presença nada mais importa. Diante da sua presença tudo nessa terra perde o valor. E por isso nessa noite em unidade nós pedimos, nós buscamos, nós batemos na porta insistentemente, nós te suplicamos: nos dê mais do Teu Espírito, nos dê mais da Sua doce presença, nos faz transbordar da Sua vida, Pai. Ah, Deus, nós carecemos de sabedoria, nós carecemos de amor, de compaixão. Por isso nessa noite te pedimos: nos enche com o Teu Espírito Santo, ó Pai, porque somente cheios do Teu Espírito seremos como Cristo. Somente cheios do Teu Espírito nós conseguiremos fazer ao nosso irmão o que desejaríamos que ele fizesse com a gente, Pai. Que essa noite seja uma noite de mudança, transformação e arrependimento, e que de agora em diante, ó Pai, o Senhor seja a nossa prioridade, o nosso maior desejo, e que cada pessoa que cruzar o nosso caminho vai receber do amor de Cristo, vai receber dessa graça que o Senhor libera sobre as nossas vidas abundantemente. As pessoas vão conhecer o Evangelho ao olhar para a nossa maneira de falar, de tratar, de agir, porque estaremos plenos, cheios, transbordantes da Tua doce presença, Pai. Portanto, nesse Dia dos Pais, nós te pedimos, Papai, nós te pedimos como igreja, humildemente nós te pedimos, que venha o Teu reino, faz a Tua vontade nas nossas vidas, faz a Tua vontade nos nossos casamentos, faz a Tua vontade nas nossas casas, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Deus. Faz a Tua vontade, que venha o Teu reino dentro do nosso lar,
Que venha o teu reino sobre a nossa igreja local. Que venha o teu reino sobre a nossa cidade, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Abre essas portas sobre nós, Pai. Nós desejamos um sincero acesso a tudo isso, a tua verdade, a esse ambiente onde a tua vontade prevalece sobre o coração humano. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Desejamos, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Graças, Senhor, reconhecendo a tua soberania, o teu poder, e como igreja cantamos e oramos, que venha o teu reino sobre nós, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que venha o teu governo sobre as nossas vidas. Por isso pedimos, por isso buscamos, por isso batemos a porta. Vem sobre nós, Pai. Queremos mais e mais da sua doce presença, Deus. Tu és tudo o que mais precisamos. Portanto, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa igreja, Pai. Corrige a nossa postura, muda a nossa motivação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu que nós temos que ter uma postura diante de Deus e diante das pessoas? Amém. Então que nessa semana você continue perseverando em oração.
Talvez tenha algum familiar seu que não se rendeu ao Evangelho. Não pare de orar. Continue orando, continue intercedendo, porque esse tipo de pedido está alinhado com os interesses do reino de Deus. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Então persevere em oração. E não se esqueça da sua postura diante dos homens. Não se esqueça da regra de ouro. Faça aos outros que você gostaria de receber. Então, se nessa semana você está lá sozinho na sua casa, bater aquele pensamento: poxa, alguém podia me convidar hoje para comer uma picanha? Você gosta disso? Então faça isso para alguém. Liga para alguém, manda uma mensagem e fala assim: meu irmão, estou ligando para você para a gente fazer aqui um holocausto aqui em casa e um churrasco abençoado. Vem para minha casa. Plante, lance sementes. Tudo que a gente planta a gente colhe, né, Kênia? Amém, meus irmãos? Principalmente picanha. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E a última coisa, só lembrando, nós temos um pequeno e simples cafezinho aqui para os nossos papais. Fiquem à vontade, foi preparado com muito carinho para todos vocês.